Boa noite a todos aqui presentes nessa casa de amor fraterno. Boa noite também aos nossos amigos internautas que nos acompanham nesse momento através do Facebook da casa. Que Jesus nos ampare a todos nesse momento e que todos os lares representados por esses amigos, companheiros internautas em terras brasileiras e também além do oceano, em terras estrangeiras, sejam todos bem-vindos à nossa casa na noite de hoje, que é sempre uma alegria renovada estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, nosso Mestre. Todos estamos saudosos de ouvir a música Praz a Deus, Senhor, que é a música, é o hino da nossa casa, e que hoje, junto conosco, cantando junto, nós temos o nosso trabalhador, companheiro Edenilson, que vai nos acompanhar e tocar no órgão. Então vamos juntos a uma só voz? Praz a Deus que a sã doutrina que nesta casa se ensina, a alma nos esclarece. Nessa noite de hoje, antes da nossa companheira, colaboradora, Leonora Lobo, iniciar a reflexão da noite, nós vamos falar de um poeminha que quem nos traz é o espírito Euríclides Formiga, na obra de Carlos Bacelli, pela psicografia de Carlos Bacelli, Dor e Luz. O grão de areia, pequenino grão de areia, que uma vez pôs-se a falar, clamava perante o céu, como se o céu fosse o mar. Por que, meu Deus, me criaste e me puseste no chão, pequenino grão de areia, igual a 1.000.000? Que destino me reservas sobre esta praia escaldante, em que me vejo na vida um sofrimento constante? Dia e noite e dia, vivo ao sabor da maré, que me leva às profundezas, aniquilando minha fé. Sou infeliz, nada valho. Aspiraria não ser, nem mesmo aquilo que sou, em meu triste padecer. Nesse instante, o grão de areia, nessas ideias imerso, arrastado pelas ondas, novamente é submerso. Inutilmente reage contra a concha nacarada, que imagina ser a morte com a boca escancarada. Entretanto, ó maravilha, o grão de areia descrente adormece e se transforma numa pérola luzente. Homem, és sobre este mundo, em que a sombra te reduz, pequenino grão de areia, por Deus destinado à luz. Caminha ao peso do lenho, mesmo seguindo de rastros,
ao fim da luta terrestre, hás de brilhar como os astros. Então, com a nossa transformação, nós estamos fadados à felicidade. Esse é o nosso destino, é o destino que Jesus, que o nosso Criador nos prometeu. E nessa noite de reflexão, a nossa companheira Leonora Lobo traz na sua palestra o tema Pensar implica mudanças, que é da reflexão de Santo Agostinho, que é o nosso patrono da casa. Então seja bem-vinda, Leonora, a esta que é a sua casa. Bom, boa noite. Em primeiro lugar, peraí, deixa eu tirar essa máscara, porque agora a gente está com distância, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a oportunidade de poder pensar para operacionalizar as mudanças em mim. E eu escolhi esse tema hoje, por quê? Porque eu realmente estou num momento de várias mudanças. Mudança de casa, mudança de cidade, mudança de um jeito de viver, né? E eu quero que nós juntos possamos começar pensando o que é a vida para cada um de vocês. Porque eu tenho certeza, se eu pedir definição do que é a vida, cada um vai falar uma coisa para mim. E aí eu lembrei muito de uma música que eu gosto bastante, do Gonzaguinha, vocês me desculpem a desafinação, mas que diz assim: e a vida o que é, diga lá meu irmão, ela é batida de um coração, ela é uma doce ilusão, e a vida, ela é maravilha ou é sofrimento, ela é alegria ou lamento, o que é meu irmão, e a música continua por aí. E isso me faz pensar e gostaria que cada um de vocês pensasse o que está sendo a vida para vocês nesses tempos turbulentos. Eu tenho certeza que muita gente está olhando para a vida como a vida sendo um fardo, um peso, porque nós estamos vivendo momentos muito difíceis. Eu tenho certeza que ninguém está presente nesses momentos de pandemia à toa. Nós escolhemos estar aqui nesse momento. Nós optamos por passar por tudo isso para nos burilarmos. Há também aqueles que estão olhando para a vida com muita gratidão. Gratidão por todos os ensinamentos, aprendizagens que nós estamos tendo. É mais ou menos aquela história do copo pela metade. Vão existir pessoas que vão olhar para o copo dizendo que, nossa, ele está meio vazio, né? E vão ter pessoas que vão olhar dizendo, nossa, o copo está meio cheio. E nós? Como é que nós estamos olhando? Nós estamos dando ênfase para o que falta ou nós estamos dando ênfase para o que nós estamos tendo? Porque, de fato, sempre temos muitas coisas para agradecer. E esta palavra, eu acho que é muito importante a gente olhar para ela. O que quer dizer agradecer? Quer dizer você querer que a graça desça novamente. Então, sempre que eu agradeço, eu mando para o universo. Nós estamos vivendo, gente, num mundo físico, regido pelas leis da física. A energia que eu mando é que volta para mim. Não adianta a gente imaginar que a gente vai jogar a bolinha azul e vai voltar a cor-de-rosa para a gente. Não é isso. A energia que eu mandar, ela vai voltar para mim. Então, que energia nós estamos mandando? Né? Porque quando eu agradeço, muitas vezes a gente fala, fulano é uma pessoa que está sempre rindo de bem com a vida. Você pode ter certeza que essa pessoa é uma pessoa grata. E aí as pessoas falam, ah, mas é assim porque não tem problema, né? Imagina, fala assim porque não tem. Tem alguém que possa levantar a mãozinha dizendo que não tem problema? Quem falar isso, das duas uma, ou está mentindo,
ou está mais fora do ar do que qualquer outra coisa, porque problema todos nós temos. Nós viemos para essa encarnação para nos lapidar. Se a gente precisa se lapidar, a gente precisa passar pelos problemas e dificuldades. E quando eu estou falando disso, eu acho que é importante nós pensarmos juntos. Como pensar implica em mudanças. Por que implica em mudanças? Porque quando eu começo a refletir, eu começo a enxergar que pontos que eu preciso me lapidar, que pontos eu preciso me melhorar, em que coisas eu tenho necessidade de me aprimorar. E aí eu lembrei de um texto que uma companheira nossa da casa escreveu numa das mídias sociais dela, Solange Milanês, que eu achei muito próprio para esse momento. Ela começa dizendo: se você quer um conselho, recomece. Não há presente maior na vida do que a oportunidade de poder recomeçar. E aí isso me faz pensar naquela célebre frase: não podemos modificar o início, mas podemos sempre construir um novo final. Eu sinto que nós estamos vivendo algo que nos obriga a estar recomeçando constantemente. Eu tenho certeza que ninguém que está me vendo ou aqui no presencial ou assistindo pela mídia que possa dizer: eu sou exatamente igual ao que eu era antes de começar essa pandemia. Eu estou do mesmo jeito. Gente, não é possível. E quando eu falo em recomeçar, é a gente poder recomeçar todos os dias, muitas vezes por um simples jeito de mudar o nosso pensamento, de mudar a nossa forma de pensar, porque todos nós sabemos que o nosso pensamento constrói a nossa realidade. Por quê? O nosso pensamento faz com que nós sintamos coisas. Eu fico triste ou contente, ou feliz, ou amargurado. O nosso sentimento vai fazer com que nós tenhamos comportamentos e atitudes em cima daquele sentimento. E aí, as nossas atitudes constroem a nossa vida, constroem a nossa história. Uma das coisas que eu acho muito importante todos nós aprendermos é que nós construímos a nossa história. Nós não podemos terceirizar a responsabilidade. Às vezes a gente quer tanto terceirizar, né? Eu tô assim porque o marido, porque a mulher, porque o pai, porque a mãe, porque o filho, porque a professora, porque o vizinho. Não, eu tô assim porque eu tô assim. Eu lembro muito, quando eu cheguei aqui, nós estávamos falando de um ex-trabalhador da cadeia, não, porque ele continua trabalhando com a gente, mas que passou pro lado de lá, o seu Toninho, que às vezes eu chegava aqui no centro assim, agitada, aí tinha pego o trânsito, e daí falava para ele: seu Toninho, perdi a paciência. Ele com aquele jeitinho dele, super tranquilo, falava: perdeu não. Tô falando que eu perdi, seu Toninho, porque não sei o que, ele vinha acelerada. Ele: perdeu não, porque a gente não perde o que não tem. Então, eu acho que é importante, estou contando dessa história, porque o meu pensamento acabava construindo em mim todo um sentimento e um movimento do quê? De agitação, né? E a fala dele me tranquilizava. A gente pode também recomeçar mudando alguns hábitos nossos. Às vezes a gente tem alguns hábitos de ficar com preguiça, então, eu tô cansado, me atiro no sofá e fico horas na frente da televisão. Não que a televisão não possa nos mostrar coisas boas, porém, é um momento que eu brinco só de boquinha aberta, que nem os passarinhos, e deixando que me coloquem coisa para dentro. Eu não interajo com a televisão. E aí, o que acontece? A gente entra num movimento
meio de ficar parado. Tudo bem, vamos assistir filmes, coisas boas, tá bom, mas não vamos ficar horas e horas a fio. Estou dando esse exemplo, mas tem tantos outros hábitos, né? Quando a gente se percebe mais ansioso, tem gente que assalta a geladeira. Quando a gente se percebe mais nervoso, tem pessoas que começam a trabalhar, justamente para não olhar para si mesmo. E nós temos vários livros da Joana de Ângeles que nos mostra que o que das coisas mais importantes é nós nos conhecermos melhor, para ampliarmos nossa consciência, para podermos melhorar dia a dia. A gente pode também recomeçar disposto a aprender alguma coisa nova, alguma coisa que a gente não saiba. Também nos abrimos para conhecer novas pessoas, para estar vendo novos conhecimentos. Ou a gente pode prestar atenção de que precisamos mudar a forma de nos comunicar. Porque quantas vezes muito dos desentendimentos, das brigas, dos mal-entendidos vem pela forma de comunicação. E tem um livro do Marshall Rosenberg que se chama Comunicação Não Violenta. O que ele frisa? Ele fala uma série de coisas, tem técnicas de comunicação que eu acho que são muito importantes, mas ele frisa algumas coisas que todos nós devemos começar a parar para pensar. Quando estivermos falando com alguém, não comparar. Quantas vezes nós fazemos comparação entre os filhos, entre os irmãos, entre os homens, entre as mulheres? Aquela coisa de comparar. Por que não comparar? Por que ele diz que comparação é algo violento? Porque sempre na comparação, um vai estar ganhando, o outro vai estar perdendo. Se eu estou comparando, eu vou estar sempre trazendo uma escala de valores. Então vamos evitar comparar. Às vezes é tão comum eu ouvir mães comparando entre os filhos. Esse é mais esperto, mas aquele é tão preguiçoso. Outra coisa que ele fala e que eu acho que é uma dica muito importante é assim: quando você for falar com o filho, com o marido, com o pai, com um amigo, de algo que te incomodou, de algo que te entristeceu, normalmente a gente começa falando: puxa vida, Glória, você me machucou tanto quando você falou, O que acontece? Quando eu começo a frase com a palavra você, eu estou apontando um dedo. O que vai acontecer? A pessoa instantaneamente começa a levantar o escudo de proteção. E aí ela não ouve o que você vai falar, porque ela vai ficar tão preocupada em o que eu vou responder, como é que eu vou me defender desse ataque. Então ele dá como dica a gente começar a mesma frase, mas com eu me sinto, Glória, tão triste quando você fala desse jeito, comigo. Quando você começa falando eu e falando do seu sentimento, você abre no outro uma escuta. E aí o diálogo flui mais fácil. Então, eu acho muito importante a gente poder olhar para essas coisas. E eu sempre penso que na nossa doutrina espírita nós temos tantas obras, tantos livros que nos dão dicas preciosíssimas. O André Luiz, num livro que eu não lembro o nome, mas eu peguei só, fala da cólera. Ele diz o seguinte: a cólera apresenta 10 negativas complexas que induzem a melhor das criaturas a pior das frustrações. 1. Não resolve, agrava. 2. Não resgata, complica. 3. Não ilumina, escurece. 4. Não reúne, separa. 5. Não ajuda,
prejudica. 6, não equilibra, desajusta. 7, não reconforta, envenena. 8, não favorece, dificulta. 9, não abençoa, maldiz. 10, não edifica, destrói. Evite a cólera como quem foge ao contato destruidor de alta tensão. Mas, se você amanhece de mau humor, antes que o flagelo se instale de todo na sua cabeça e na sua voz, comece o dia rogando a divina bondade o socorro providencial de uma laringite. Eu achei o máximo essa fala, né? O que ele diz? Para a gente aprender a se calar, a ficar em silêncio. Porque muitas vezes o silêncio é a melhor coisa. Outro ponto que eu acho muito importante para a gente recomeçar é recomeçar com um trabalho de autoconhecimento, para ampliar nossa consciência a respeito de nós mesmos, para a gente, através dessa ampliação de consciência, poder mudar, burilar algumas atitudes e comportamentos que podem dar um novo rumo para o nosso destino, para a nossa vida, nos tornando mais leves. Podemos recomeçar também vendo a vida com novas lentes. Eu posso botar uma lente que vai escurecer tudo, e aí eu vou falar para vocês que já faz alguns anos eu operei da catarata. E aí, claro, eles me puseram uma lente intraocular no lugar do cristalino, né? Quando eu abri o olho, eu falava assim, gente, mas a parede era dessa cor mesmo? Mas essa flor era dessa cor mesmo? Por quê? Porque tudo que estava opaco, tudo que estava sem brilho, porque catarata é isso, embaça. Como a vida ficou mais colorida. Então eu acho que é importante nós, entre aspas, podermos operar da nossa catarata emocional. Porque muitas vezes, o que acontece? A gente começa a olhar tudo opaco, sem brilho, principalmente nesses tempos que é muito fácil a gente estar ouvindo reclamações. E essa é uma outra palavra que eu gosto muito de pensar. Quando você reclama, você está clamando mais daquilo que você não quer. Você está pedindo para o universo te mandar mais daquilo que você não quer. Por quê? Nós vamos estar sintonizados num tipo de vibração que nós vamos atrair o quê, gente? De novo, vamos lembrar que nós estamos num mundo regido pelas leis da física. Se eu brinco sempre em ondas curtas, não adianta não querer ouvir falatório, porque ondas curtas no rádio é falatório. Ah, mas eu queria ouvir música. Tá bom, vai para FM, para ondas médias. Ou seja, eu tenho que mudar minha vibração. Então, vamos mudar as lentes para quê? Para a gente poder abandonar decepções, queixas e poder acreditar mais em nós mesmos, para podermos ouvir a voz do nosso coração. Por que a voz do coração? Porque ninguém pode se esquecer que é no nosso coração que habita a centelha divina com que nós fomos construídos. Não diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Pai? Pode ser que a nossa semelhança nesse momento seja muito pequenininha, esteja só no branco do olho. Não tem problema. Existe a lei do progresso e que todos nós estaremos sempre crescendo. Em algumas encarnações, uns crescem mais, em outros crescem um pouco menos, mas ninguém volta para trás. Aí no texto dessa nossa amiga, ela continua, se tiver vontade, mude o visual, mude de casa, de cidade. E aí eu acrescentei, mude tudo isso se for em busca de uma vida mais iluminada. Tudo que possa nos iluminar,
tudo que possa nos trazer mais leveza, a gente precisa sim tentar operacionalizar as mudanças. Muitas vezes a gente pode escolher mudar de emprego. Por quê? Para ir em busca do nosso propósito de vida. Todos nós temos dons, todos nós, quando reencarnamos, nós trazemos conosco um dom para oferecer para o mundo. Nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui para brincar de faz de conta. E aí é muito importante nós nos perguntarmos: o que eu estou oferecendo para o mundo? O que eu estou dando do meu melhor? Cada pessoa é uma coisa, cada pessoa tem um dom. E nós temos a obrigação de desenvolvermos esse dom, de podermos entregar para o mundo aquilo que a gente veio entregar. Percebam que a natureza recomeça sempre a cada estação. Então o tempo muda, esfria, vem o outono, caem as folhas das árvores, fica tudo parecendo um paliteiro. Depois começa a esquentar um pouquinho, as flores aparecem, a primavera nos brinda com muitas flores, com muitas coisas maravilhosas. Por que a gente não pode aprender com a natureza? A natureza nos ensina e muito. Só que muitas vezes a gente acha que é a gente que tem que ensinar para a natureza. Quando eu digo recomeçar, é nós nos darmos o direito de viver alguma coisa nova ou de viver algo muito conhecido, mas de um jeito muito diferente. Isso é ir no novo. Nós não temos que ficar presos ao passado. Quantas vezes a gente se ancora no passado, porque isso é isso que eu vivi, eu tenho que continuar vivendo. Gente, cuidado. Excesso de passado é uma das grandes causas da depressão. Porque nós precisamos viver intensamente. E quando a gente consegue viver? Só no presente. E aí eu lembrei de uma fala do Santo Agostinho com a questão do tempo. Ele diz o seguinte: o que é o tempo? Quando quero explicá-lo, não acho explicação. Se o passado é o que eu do presente lembro e o futuro é o que eu do presente antecipo, não seria mais certo dizer que o tempo é só o presente? Mas quanto tempo dura o presente? Temos que pensar muito nisso, né? Quanto tempo dura o presente? O tempo todo. Porque a única coisa que nós temos é o nosso momento presente. É a única coisa. O passado já foi. O futuro ainda não chegou. E neste movimento é importante olhar qual é o dom mais precioso, a coisa mais preciosa que nós temos nessa encarnação. É o tempo. O tempo não volta. O tempo não dá para vocês guardarem numa caixinha para ver depois. Hoje está sendo gravado para quem quiser poder ver depois. Mas esse tempo, esse momento, não volta. Vamos sempre viver. Eu li essa frase uma vez, o autor que me perdoe, porque eu não lembro, mas diz o seguinte: vivo cada momento como se fosse o último, porque em algum dia eu acerto. Porque é verdade, em algum dia essa encarnação acaba. Nós vamos passar para a nossa pátria verdadeira. O nosso espírito vai continuar se aprimorando. E uma das coisas que eu tenho colocado é que eu peço muito para que eu tenha melhorado um pouquinho nessa encarnação para poder voltar encarnando aqui nesse planeta. Porque o nosso planeta está mudando. Ele está se transformando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E só vai voltar para cá quem
tiver o merecimento de vir para um planeta melhor, de regeneração. E eu creio que todos nós temos como obrigação trabalhar para a nossa felicidade. Porque nós fomos feitos para sermos felizes, não para ficarmos tristes. Com certeza, temos dificuldades, mas quando a gente aprende com elas, como a leveza vem de uma forma mais fácil. O Chico Xavier tem uma frase que eu gosto demais da conta. Inclusive, assim, eu tinha num desses adesivos de parede no meu quarto, que é o seguinte: os sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente. E basta só uma frase para eles renascerem outra vez. Então, gente, bora acordar os nossos sonhos. Bora ver que nós precisamos aprender a sonhar. Porque quando a gente aprende a sonhar, a gente faz o sonho acontecer. A gente constrói. Vamos recomeçar todos os dias exatamente do lugar onde a vida estiver nos chamando, para que nós possamos viver cada momento com intensidade e com a nossa verdade. Não adianta viver com a intensidade da Leonor ou da Marina ou do Donizete, não adianta. Temos que viver com a nossa verdade, para que a gente possa recomeçar quantas vezes necessário for. Porque cada um de nós é responsável pela construção da sua própria história, como eu já falei. E nós podemos escolher como nós vamos querer enfrentar as dificuldades que a vida nos apresenta. Eu posso escolher viver como a hiena do desenho, ó dias, ó céus, ó azar. Ou eu posso escolher olhar para a dificuldade sabendo que Deus não me dá um fardo mais pesado do que eu possa carregar. Isso não acontece. Se Ele está me enviando isso, é porque é necessário. E aí vou falar de novo uma outra frase de Santo Agostinho que diz: a angústia de ter perdido não supera a alegria de ter um dia possuído. Eu acho essa frase tão linda, porque eu posso ficar olhando só para a falta. Gente, que coisa boa ter algo para sentir saudade. Quanto a gente tem para agradecer. E para nós tentarmos ser a cada dia um pouquinho melhor, eu acredito que nada mais forte como ajuda do que nós recorrermos ao quê? A prece. Porque a prece sempre ilumina o nosso caminho. Você pode estar na maior da escuridão. Eu costumo, hoje em dia, eu atendo muita gente muito angustiada, muito sofrida, muito... Falo, não tem nada melhor do que fazer uma prece. Mas eu não consigo nem fazer prece, porque... Fique em silêncio. Deus ouve. Respira. Inspire confiança e expire tudo que tiver pesado dentro de você. Parece brincadeira, mas uma respiração mais profunda começa a nos acalmar. Até porque quando eu inspiro mais forte, retenho um pouco o ar, eu estimulo mais, o oxigênio estimula o meu cérebro. E isso acalma. Então vamos recorrer a esses recursos. E eu gosto muito quando eu estou, às vezes, muito agitada, mexida, de fazer a oração da serenidade, que é a oração feita nos grupos de autoajuda, o NA, o AA, que diz o seguinte: Senhor, concedei-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso mudar, mas dê-me a coragem para eu modificar as coisas que eu possa modificar.
porém me dê sabedoria para eu poder distinguir uma coisa da outra. Porque às vezes a gente acha que não dá para fazer nada, e dá. Às vezes a gente acha que dá para fazer um monte e não dá. Então, que Deus nos dê sabedoria para poder distinguir. E nesse sentido, quando fala me dê coragem, eu gosto sempre de lembrar que a palavra coragem vem do latim cor agis, que quer dizer o quê? Agir com o coração. Coragem não é ser tempestuoso, impulsivo. Isso não é coragem. Isso é impulsividade. Coragem é ouvir a voz do meu coração. E existe uma outra frase do Santo Agostinho que diz que a gente precisa ter fé. E quando você tem fé, nada te abala. Não que você não sofra, não que você não tenha dificuldade. Gente, não é isso não, sabe? Não é mentir para você mesmo. Mas ter fé, como diz o Santo Agostinho, é assinar uma folha em branco e deixar que Deus escreva nela o que quiser. Ele está falando o quê? Quantas vezes as dificuldades vêm para testar a nossa fé? É fácil ter fé na hora da festa, né? Eu costumo brincar que em dia de sol toda a praia está cheia. Eu quero ver quem vem me dar a mão num dia de chuva. Então, nós temos que olhar para esse tipo de coisa. No livro Orai e Vigiai, do Carlos Bacelli, ditado pelo irmão José, tem uma fala a respeito do sinal de grandeza. Diz o seguinte: aprende a escutar o que os outros dizem. Registrar a intimidade alheia sem divulgá-la é sinal de grandeza. Acolhe o desabafo de quem sofre e não censures quem erra. Por vezes, saber ouvir é mais importante que saber expressar-se em todos os idiomas. Oferece ombro amigo ao coração aflito. Todos carecemos de quem nos escute sem nada dizer. A indiferença aumenta o sofrimento de quem se sente sozinho. Não desconsideres a dor dos semelhantes. A solidariedade das lágrimas de quem chora equivale a seguro abrigo que se encontra debaixo da tempestade. Um simples sorriso de simpatia e cordialidade pode resgatar uma alma do abismo. Tá bem pra gente pensar, né? E aí, uma das coisas que eu tenho percebido muito e que cada vez fica mais forte, hoje nos slides que estavam passando, estava falando muito do valor do trabalho. E eu vi num livro do O Pai Nosso, que o Chico Xavier escreveu, né, psicografou, que tem um trecho que fala a bênção do trabalho. É pela bênção do trabalho que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam, olvidar os assuntos amargos, servindo ao próximo no enriquecimento de nós mesmos. Com o trabalho, melhoramos nossa casa e engrandecemos o trecho de terra onde a providência divina nos sitiou. Ocupando a mente, o coração e os braços nas tarefas do bem, exemplificamos a verdadeira fraternidade e adquirimos o tesouro da simpatia, com o qual angariaremos o respeito e a cooperação dos outros. Quem não sabe ser útil não corresponde à bondade do céu, não atende aos seus justos deveres para com a humanidade, nem retribui a dignidade da pátria amorosa que lhe serve de mãe. O trabalho é uma instituição de Deus. Quem move as mãos no serviço foge à treva e à tentação. Trabalho de cada dia é senda da perfeição. Não vamos esquecer disso, gente. Principalmente nesses momentos tão difíceis. E eu fui olhar no Livro dos Espíritos
na parte das leis, no capítulo 7, no item 6, que fala da lei da sociedade, a questão 766 faz a seguinte pergunta: a vida social faz parte da natureza? Resposta: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a fala e outras faculdades necessárias à vida de relações sociais. E aí vocês vão falar, gente, vamos falar nisso nesse momento de pandemia? Vamos sim, vamos sim. Está em sociedade? A gente pode estar online, a gente pode estar ligando para alguém, dando um ombro amigo. Da onde vem aquela necessidade que tem que estar na muvuca, que tem que estar na multidão? Aí vem a questão 767. O isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? Sim, pois os homens buscam instintivamente a sociedade e todos devem colaborar para o progresso, ajudando-se mutuamente. E aí vem de novo, peraí, e quem mora sozinho, que nessa coisa da pandemia teve que ficar muito tempo sozinho, não deixou de estar em sociedade? Quando eu tenho que pedir a compra pela internet, quando um vizinho vem oferecer ajuda, olha, estou saindo. Eu vi tantos atos solidários nesse momento, jovens indo levar coisas e... Gente, que coisa linda, sabe? Como é importante a gente olhar mais do que nunca o quanto a sociedade é importante. Quem ficou preso em casa estava com luz elétrica, porque as pessoas que trabalham na companhia elétrica estavam trabalhando. Quem ficou preso em casa estava com água na torneira, porque o pessoal que trabalha na coisa da água estava trabalhando. Então, veja só quanto nós temos que ser gratos aos nossos irmãos que tanto têm nos oferecido e nos ofertado, que a gente nem sabe a cara, né? Aí vem a questão 768, que a resposta é: o homem deve progredir, mas sozinho ele não pode fazê-lo, porque não dispõe de todas as faculdades. Precisa do contato com os outros homens. No isolamento ele embrutece e definha. Olha como isso é importante. E aí, eu sempre digo isso, que ninguém aparece na nossa vida por acaso. Ninguém passa pela vida da gente por acaso. E como tudo acontece, como diria o Jung, que é um teórico da psicologia que eu gosto muito, ele diz o seguinte: a gente fala que isso é coincidência. Ele fala, não existe coincidência. Existe uma sincronicidade. O universo coloca as coisas de uma forma sincrônica. E essa semana, no começo da semana, eu recebi de uma grande amiga minha, uma amiga de uma vida inteira. Nós nos conhecemos quando nós tínhamos 3 anos de idade. A família dela mudou para São Paulo, eu morava em São Paulo e nós fomos ser vizinhas. E nem a distância geográfica, porque depois ela voltou para o Rio de Janeiro, hoje ela continua morando no Rio, nos afastou. E ela escreve muito bem, e ela me mandou um texto, o nome dela é Jurema Mendes Rangel, e eu vou querer ler para vocês, porque eu acho que tem tudo a ver com o que eu estava dizendo. Tem gente que passa como um rio em minha vida. Gente diferente de lugares vários, cada um com seu sotaque. Tem gente que entra na vida da gente na pontinha dos pés, devagarinho, arranja um cantinho no coração da gente e fica. Só reparamos, tempos depois, que ela já tinha seu lugar reservado. Inspiradora, acredita em si mesma, está ali, discreta para o que der e vier, palpa toda a obra. Tem gente que chega chegando, tipo amor à primeira vista,
bate e fica, simpatia e quase amor, espalhafatosa, conquista, sem fazer esforço, logo de cara e você fica pensando, como que eu não tinha conhecido uma pessoa assim antes? Cuca fresca, mais séria, flexível, lida bem com as críticas, alegria, alegria. A gente que nem chega, nem cheira, nem fede, nem se nota direito, zero à esquerda. Felizmente passa. Tem gente ponte, está sempre lá quando você precisa, aparece para ajudar, mostrar o caminho possível, dar a mão. Fica na dela só aguardando a sua travessia. Dá chão, é proativa, sabe que o erro faz parte da vida. Tem gente tóxica, que deve ser mantida à distância. Perigo, perigo. Invejosa, não lhe quer bem. O chato é que às vezes só se descobre que faz mal à saúde tarde demais. Já largou o seu veneno. Tem gente apaixonada pela vida, pela natureza, pelo ser humano. É entusiasta com a vida, com que tudo que a vida nos proporciona. Tem motivação natural, aproveita cada momento, tem gratidão. Tem gente queixa, reclama de tudo e de todos. Nada está bom. Enche o nosso ouvido de mimimi, como se nada tivesse solução. Cuidado, é contagioso, fique alerta. Tem gente roda-moinho, chega, revoluciona a sua vida, toca a zorra em tudo, quer mudar tudo e vai embora. Verdadeiro furacão. Hoje sei que tem gente de tudo quanto é jeito ao meu redor. Pode afetar a minha vida mais ou menos. A vida não vem com bula como os remédios. Portanto, quem decide a dose certa sou eu. E aí, para encerrar, eu gostaria de estar lendo com vocês uma oração para nós podermos sair daqui com os nossos espíritos mais serenados. A oração diz: Senhor, tranquiliza o nosso espírito, que os nossos pensamentos se acalmem dentro de nós. Sabemos que no momento justo solucionarás todos os nossos problemas. Que façamos silêncio em nós para escutarmos o que nos aconselhas. Ouvindo-te, nada de mal nos sucederá. Não nos deixes agir precipitadamente. Que nossa decisão seja reflexo da tua vontade. Acalma-nos, Senhor, para que tudo se acalme à nossa volta, para que emudeçam as vozes agressivas e a tormenta pare de soprar. Que a tua paz invada o nosso coração e que nela nos deixemos estar, sem que coisa alguma dela nos afaste. Agradeço muito a atenção de vocês e a oportunidade. Um beijo no coração de todo mundo.